Geradores de receitas, estamos muito felizes aqui em receber Karine Coutinho, gerente de marketing Brasil da Factorial. A gente está muito feliz em chamar a Factorial para essa conversa, representando a Karine aqui, porque a gente entende que quando a gente é diligente, disciplinado, quando a gente segue uma metodologia, a gente colhe resultados e a gente quer contar um pouquinho para vocês de tudo que a gente viveu aí nesses últimos meses. Mas antes de falar sobre isso, eu quero apresentar a Karine. Karine, ela é gerente de marketing lá na Factorial. Ela tem 10 anos quase 10 anos de trajetória na comunicação estratégica. Ela liderou projetos em startups e empresas de tecnologia. Ela foi reconhecida por transformar dados, histórias e propósitos em marcas que encantam. Ela é pós-graduada em marketing e análise de dados pela USP. Ela também foi mentora de comunicação, porta-voz e premiada por ideias originais. Depois a gente quer ouvir, Karine, um pouquinho dessas ideias. E fora do crachá, ela é movida por coragem, criatividade e um amor genuíno por histórias que merecem ser contadas. E eu, particularmente, admiro demais a Karine, uma profissional incrível, diligente, disciplinada, uma líder. E muito prazer, muita honra ter você aqui, Karine. Bom dia, todo mundo. Nossa, eu fiquei emocionada com essa abertura. A gente sempre vai passando pela trajetória, mas quando tem uma pessoa do lado de lá, né, falando, é sempre um peso diferente. Obrigada pelo convite, agradeço muito a Yasbeck por ter confiado muito na gente para poder fazer essa live acontecer. Também por serem nossos parceiros aí nessa transformação, nessa mudança aí dentro de marketing de performance e growth na Factorial Brasil. E vamos para cima. Para cima. E eu quero apresentar a Yasbeck. A Yasbeck é uma consultoria focada em Revenue Ops. O nosso foco é o cliente no centro das nossas operações, então eu vou falar depois um pouquinho sobre as nossas metodologias, mas basicamente hoje nós somos representantes oficiais do HubSpot aqui no Brasil. Temos também uma squad dedicada de growth, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. E já trazendo a Factorial, eu quero que você também apresente um pouco a Factorial, Cá, os serviços, o que a Factorial faz, os diferenciais. Beleza. Bom, para quem não conhece a Factorial, nós somos uma startup unicórnio, HR Tech, né, no modelo SaaS ali. A gente tem a nossa trajetória aqui no Brasil já completando 3 anos, e o nosso produto se consiste ali no desenvolvimento de um software que facilite toda a burocratização e a rotina ali do profissional de recursos humanos e departamento pessoal. Então, começamos ali nossa trajetória na Espanha. Entramos aqui no Brasil em 2022 e hoje a gente é top 5 Brasil, depois de um pouquinho mais de 3 anos, e top 5 Europa também. Então, sou muito feliz por estar aqui na Factorial assumindo o time de marketing já há um pouco mais de 2 anos ali. E para quem não conhece a Factorial, fiquem super à vontade de nos buscar ali, tanto no LinkedIn. O nome é sempre o certinho ali, Factorial. Vai achar a gente em todos esses canais. Maravilha. E dando já o start aqui para a nossa conversa, alguns highlights. Mais de 90% de MQLs na SCP, mostrando uma excelente qualificação e direcionamento estratégico. 5 meses consecutivos, superando metas de entrega de MRR em oportunidades para vendas. Aumento médio de 38% na geração de leads em 5 meses. Redução de aproximadamente 23% do CPL e otimização de cerca de 23% do investimento em campanhas de marketing de performance. Estamos muito felizes com esses resultados, e antes da gente começar a falar sobre eles, eu queria muito ouvir um pouco do contexto, Cá, de como era o cenário, por que vocês procuraram uma consultoria, e quando que a gente começou ali, como é que foi para você todo esse processo?
Bom, primeiro de tudo ali, quem trabalha ou lida com startup no dia a dia entende da necessidade de tudo ser constantemente movido e transformado a cada segundo. A nossa relação e conexão com a Yasback, ela entra num período onde a gente precisava fazer uma mudança dentro ali das nossas estratégias de receita, principalmente marketing de performance, no ano passado. Então, mais ou menos ali em meados de outubro e novembro, a gente já conhecia o Zingo pelo trabalho que ele realizava, e a gente já confiava muito no trabalho dele ali, da outra empresa que ele participava, e quando ele entrou na Yasback, esse voto de confiança foi para a Yasback também, que a gente já conhecia de bastidores ali, né? Mas tendo o Zingo ali dentro, fez essa confiança estar duplamente reconhecida. E a partir daí, dentro desse processo de precisar ter uma mudança rapidamente feita, dentro das estratégias de marketing de performance, muito antes ainda, até uma curiosidade, muito antes ainda da gente ter o contrato assinado, a Yasback estava nos apoiando ali a conseguir entender quais estratégias a gente conseguiria fazer com a nossa realidade para que o cenário ele fosse mudado dentro das expectativas que a gente tinha. Então, essa confiança começou mesmo antes do contrato, mas, gente, não façam isso, muito por uma questão empresarial, mas como a gente deu certo, porque a gente já se conhecia e por que a Yasback fez muito sentido para a gente? Para além de uma agência de marketing de performance, acho que eles estavam muito abertos a escutar todo o nosso cenário e processos. Então, a gente recebeu um apoio ali que não vem só em vamos configurar uma campanha aqui e ali, um investimento aqui e ali, que era muito o que a gente passava de realidade antes. Então, antes a gente entendia que marketing de performance era a quantidade de investimento que a gente tinha e o criativo que a gente fazia e como ele performava. Com a Yasback, a gente conheceu um mundo muito diferente. Então, foi assim que nossa conexão começou. E a partir dessa conexão também, dessas oportunidades de identificar um novo cenário, que a gente se manteve, né? Perfeito, cara. Pô, e para a gente foi uma grande oportunidade poder olhar para toda a estrutura que já estava formatada e através da nossa metodologia a gente teve o nosso diagnóstico ali das campanhas e a gente entendeu que faria sentido não só implementar uma estratégia de growth hacking no dia a dia, mas também trazer toda o nosso DNA, que é o Heavy Ops, que é o Revenue Operations, que é a gente poder integrar todas as áreas da Factorial e não olhar apenas para a paid media, né? Não olhar apenas para a gestão de tráfego, mas olhar para o todo. Né? E quando a gente olha para o todo, principalmente para a meta geral da companhia, né? A meta anual da companhia, e a gente coloca todo o time para olhar para esse norte, onde a gente começa a ver resultado. E quando a gente começou a implementar essas primeiras mudanças, eu me lembro que os pontos altos das nossas conversas com o time de SDR, com o time de vendas, com o time até de CS, em alguns momentos a gente falou, foi essencial para a gente começar a implementar essas mudanças que a gente via que eram necessárias, né? E aí, qual foi o primeiro sinal, assim, de que a gente estava no caminho certo, assim? Qual foi aquele momento, o momento ahá, sabe? Aquele momento uau, assim, é isso que marcou, assim, a nossa continuação do projeto? Eu acho que eu tive 2 momentos. O primeiro momento, ele veio dessa primeira fase que eu comentei já, de a gente conseguir enxergar que tinha muito mais além do que só valor investido e criativo novo feito. E a gente não tinha essa visibilidade, então ali a gente já identificou, putz, olha esse cenário que a gente estava passando e a gente não encontrava novas oportunidades de melhoria, sem ser aumentar o investimento, ou sobrecarregar, de repente, as plataformas de ads ali com mais campanhas e mais anúncios, etc, etc. Esse foi o primeiro estágio que eu falei, putz, tem alguma coisa diferente ali que vale a pena. Mas daí, para validar toda essa nova construção e etc. que a gente começou a fazer com vocês, foi quando os números começaram a melhorar de fato dentro de uma escala que a gente não esperava que tivesse um retorno tão rápido e positivo. Então, depois que a gente começou ali no final de outubro, começo de novembro, a partir de dezembro, janeiro, os resultados eles já estavam 100% de diferentes em termos de volume de entrega de leads e de MQLs. A gente tinha, de MQLs não, desculpa, de leads no ICP, que no caso são os MQLs, sim. Mas a gente tinha uma realidade de ter um volume numa qualidade não tão esperada, e com essas configurações adicionais que a gente foi entendendo também os processos dos SDRs e fazendo essa conexão,
o volume de leads ele passou a mudar dentro de um período que a gente não imaginava. Então, isso foi dando um gás muito positivo na parceria, mas também fortaleceu muito o elo entre o time de marketing e o time de vendas na Factorial, que eu acho que é algo que eu fico muito orgulhosa de dizer, assim, que dentro da Factorial a gente não tem essa rixa entre o time de vendas e o time de marketing, porque a gente entendeu que a gente está caminhando por um bom caminho. E essa construção, ela foi cada vez mais potencializada pelos resultados e a conexão com a Yasback também. Então, hoje a gente tem ali 3 times, digamos assim, o time de marketing, SDRs e venda, né, os closers, olhando todos para o mesmo caminho e não um apontando o dedo para o outro. Eu, até já puxando um pouco ali, a Yasback também, dentro do trabalho que ela faz com a gente, ela promove alguns treinamentos de capacitação ali para os SDRs, para o time de vendas, de acordo com o cenário que a gente quer explorar, né? E aí eu lembro que quando a gente começou a falar sobre o volume aumentando, na mesma medida a gente analisa, tá, o volume está aumentando, mas a qualidade também? E aí a questão, quando a gente para olhar sobre os 3 times caminhando juntos, que o meu olhar foi muito para, olha, que tal a gente proporcionar, então, para os SDRs ali um treinamento para que eles entendam o que a gente está fazendo e como esse cenário dos leads mudou de tratamento nesses últimos tempos. Então, a Yasback tem promovido para a gente também essa potencialização nessa conexão e nos resultados para além do volume. Então, foram esses 2 momentos ali que eu falei, putz, tem alguma coisa que vale a pena investir aqui, sabe? A gente está falando de Revenue Ops, né? A gente está falando de CRM no centro e a gente sabe que diariamente a gente se atualiza dos resultados das coisas que vêm acontecendo, geração de leads, a taxa de conversão, a gente olha para a conversão de lead para uma reunião, para uma discovery call. Então, diariamente a gente se conversa, o time todo ali reunido, e principalmente olhando para o CRM HubSpot, onde a gente cada vez mais busca integrar todos esses processos, todos esses relatórios, né? E eu imagino, cara, que esses desafios de growth, eles são muito comuns em empresas de SaaS, principalmente quando a gente fala de um mercado nichado, que é o mercado de HR Techs. E aí eu queria falar um pouco sobre o que você acredita que foi o catalisador mais importante em um setor onde existe muita concorrência, onde todo mundo estão nos mesmos canais de mídia, né? Mídia paga, tráfego pago, agora a mídia orgânica. O que você acredita assim, que foi de fato o diferencial para a gente ir se destacando em termos de volumetria e qualidade? Eu acho que tem um perfil muito da Factorial que se conectou com as estratégias que a Yasback adentrou ali dentro do nosso cenário, que é a gente olha para os concorrentes para entender o que o mercado está fazendo, mas a gente não copia as coisas que eles fazem. Assim, a gente tem concorrentes muito bons aqui dentro do Brasil, inclusive é até interessante dizer que quando a gente chegou no Brasil, a gente tinha, tipo, 5 concorrentes. Hoje a gente já está com quase 18. Até porque, para quem não conhece a Factorial, o nosso software, ele entra ali por módulos e verticais do RH. Então, a gente tem um módulo que ele fala especificamente sobre recrutamento e seleção, ele apoia o RH nesse processo de desburocratização. A gente tem um módulo que fala especificamente sobre o controle de jornada de trabalho, então estou falando de registro de ponto, gestão de férias, turnos, ausências, gestão de talentos também. Então, acaba que quando a gente tem um software 360, todas essas modulações dentro de uma única plataforma, a quantidade de concorrentes se aumenta ali por vertical, né? Então, foi existindo a necessidade da gente também ter um ponto de qual é o nosso diferencial em cima da concorrência, que eu acho que vem muito dentro do que a gente acabou fazendo ali junto com a Yasback. Um ponto importante que fez a gente conseguir ter um resultado muito positivo a gente uniu as estratégias de SEO da parte orgânica que a gente tem, uma especialista aqui internamente que lida, né, um time que já faz esse trabalho internamente, entendeu qual era o cenário promissor para fazer esses ajustes técnicos e qualitativos dentro de SEO e entendeu dentro do cenário de paid qual era o melhor cenário também. Então, chegou no momento que a gente falou, com SEO, esse tipo de produto, essa vertical, ela roda melhor. Com marketing de performance, olhando para o investimento e olhando para o volume que a gente espera, até mesmo de exibição do nosso produto, o cenário melhor é esse. Então, esse foi um papel que a gente conseguiu construir ali um diferencial muito positivo. Porque
Além de tudo isso, a gente também já tinha um planejamento de marketing aqui internamente, dizendo para a gente qual seria o produto que precisava ser mais fomentado, em que momento ele precisava ser mais fomentado. E construindo essa análise de SEO e de marketing de performance, growth ao mesmo tempo, a gente conseguiu fazer essa transição muito bonitinha. E isso certamente contribuiu ali para o número que o Zingo começou aqui no bate-papo falando sobre a otimização do orçamento, porque a gente passou ali a ter o investimento que antes a gente dedicava para uma campanha que a gente fazia duplamente bem feita em orgânico e em marketing de performance, alocada para uma outra que a gente queria dar mais de criativo. Eu estou falando qual é a cor do fundo, qual o estilo de CTA, qual tipo de elemento a gente coloca ali dentro da arte. Então, realmente é um trabalho de growth. Não veio só em cima de a gente precisa um estático desse para falar sobre isso. Então, a gente foi construindo essas camadas de narrativa, de análise de criativo, atrelando o trabalho que SEO vem fazendo junto com o growth e marketing de performance e entendendo o diferencial da Factorial em cima disso. Então, isso fez total diferença quando a gente fala ali de conseguir chegar nesses resultados. Excelente, cara. E eu me lembro lá no comecinho que a gente falava muito sobre o produto de entrada, né? Qual é o produto de entrada que a gente vai iniciar esses processos, esses estudos de growth, para trazer uma volumetria nesse primeiro momento. Então, pensando em funil, né? A gente pensando em popular ali o topo do funil com o máximo de qualidade do ICP ali que a gente podia, e aí baseados em um produto de entrada da Factorial. E aí, a partir do momento que a gente encontrou, a gente trouxe, né, o teste de growth ali de 3 produtos específicos que a gente colocou no ar, e a partir desses produtos de entrada a gente foi medindo qual deles de fato estavam trazendo uma volumetria para que nessa primeira etapa a gente conseguisse mapear todo esse funil, né? Então, acho que só para lembrar que é importante, se você está começando uma campanha do zero, ou se você quer escalar as suas campanhas ali online, entender qual que é o seu serviço, o seu produto de entrada, que de fato vai trazer assim, um exponencial de volume de leads chegando. E para a gente conseguir fazer isso, acho que primeiro é entender dentro do seu nicho, dentro do seu mercado, quais são as principais pesquisas que a gente encontra. Então, a gente usa ferramentas como o SEMrush, a gente usou algumas outras ferramentas de pesquisa de palavras-chave, inclusive a do próprio Google Ads, para entender dentro do meu nicho o que mais estou sendo procurado. E aí, a partir do momento que a gente analisa essa pesquisa e esse volume, a gente olha para dentro de casa e entende qual dos meus produtos e serviços estão de acordo com essas pesquisas em volumetria aí que a gente vem acompanhando. Então, esse foi um dos primeiros starts ali, né, Cá? Sim, se eu puder complementar, ali, acho que tem uma coisa que marcou muito para a gente, que é quando a gente fala de pixel e algoritmo, né? Se isso não está positivo dentro das plataformas de ads que vocês mexem ali, nada vai funcionar. Eu lembro que quando a gente trabalhava no outro formato de marketing de performance, a gente não tinha um pixel saudável. E qualquer campanha que a gente tentava fazer e disseminava ali, ela dava um resultado positivo, mas depois de trazer uma qualificação ruim, era muito 8 ou 80 para a gente. E aí, quando a Yasbeck entrou para fazer esse diagnóstico, foi o primeiro ponto que vocês trouxeram para a gente ali, olha, de nada vai funcionar se a gente não conseguir limpar, despoluir esse pixel. E aí, a gente mal sabia o que isso significava ali. E aí, eu lembro que, até quero trazer aqui um nome, o Marcelo, que é o nosso account manager, digamos assim. Ele toca ali praticamente as nossas campanhas, e ele focou muito nisso de não vamos ativar novas campanhas do zero. Primeiro, vamos olhar o que a gente já tem e estabelecendo poucas configurações para que o Pixel possa entender quem é o público que a gente quer atingir. Isso fez toda a diferença, porque a gente poderia só fazer novos criativos e ativar um novo público e fim, acabou. Mas com um pixel poluído, isso não ia performar no formato que a gente esperava. Então, eu lembro muito bem que ele olhou ali o cenário que a gente tinha dentro das nossas plataformas, escolheu pelas análises dele ali de custo por lead, de volumetria, de CTR, qual seria a campanha que dava um cheirinho melhor para fazer essa limpeza. E aí, em cima disso, ele foi fazendo essas configurações essas como entender o nosso ICP, então o que a gente poderia colocar nos formulários do Meta para poder disseminar melhor esse entendimento para o algoritmo. A gente fez muito remarketing também com as listas que a gente extraía do HubSpot. E aí vem uma trajetória muito legal, porque a partir do momento que a gente conseguiu fazer isso,
As listas que a gente passou a extrair do HubSpot para fazer o upload ali dentro das plataformas de ads, cada vez mais funcionavam positivamente. Então, a gente já usava essa estratégia antes, mas com o pixel poluído não performava no resultado que a gente esperava. Com essa configuração gradativa, a gente conseguiu entender que até mesmo dentro do nosso próprio pipeline, a gente tinha a oportunidade ali de trabalhar esses leads para além de marketing de performance, porque eles estavam melhor qualificados dentro do que a gente esperava, e aí quando a gente fala funil, flywheel e etc., ele estava muito mais próximo do momento de compra já. Então, acabou sendo uma cadeia bem produtiva para a gente. Perfeito, cara. E hoje em dia, assim, não é nem opção, né? Eu acho que você ter parâmetros bem configurados, principalmente no que tange pixel, tag de conversão, é essencial para a gente ter uma campanha de qualidade. E aí, só recapitulando um pouco, então toda a configuração a reconfiguração de pixels, de metas, de conversões, que foi tão importante para a gente, acabou se mostrando eficiente, eu acho que pouco depois de uns 15 dias ali que essa campanha já estava rodando. E aí a gente ia ali semanalmente ajustando os parafusos para que, de fato, a gente colocasse para dentro desse pixel apenas um tráfego qualificado, né? Tem algumas perguntas aqui chegando, e eu acho que eu já vou aproveitar esse momento para não acumular, mas tem uma pergunta aqui, ó. Bom dia, pessoal. Vi que vocês falaram de 90% dos leads dentro do ICP para MQL, tá? Como vocês conseguiram tanta precisão? Eu acho que como a gente conseguiu analisar e ter essa visibilidade de que 90% estavam dentro do ICP? Foi o Leonardo que fez essa pergunta, tá? Obrigada pela pergunta, Léo. Internamente na Factorial, a gente faz essa análise diária. Então, a gente tem e-mails, seja por gráficos, por relatórios e até por planilhas que a gente atualiza segundamente, por segundo, nem sei se essa palavra existe, mas... O quê? Real time. Real time, ótimo, olha lá. Trazendo um pouco para o gringo, é sobre isso. Mas a gente consegue ter essa análise em real time. Então, dentro da Factorial, a gente tem um ICP bem definido, e aí, em cima disso, e dessas configurações que a Yasbeck fez, a gente recebe dentro do CRM os leads dentro desse perfil. E a partir desse perfil, a gente está falando de MQL, a partir desse perfil, então, existe todo um trabalho de quais informações que eu coloco no meu formulário para eu saber se essa pessoa está dentro do ICP ou não. Quando essa pessoa registra o formulário, conectadamente, ela entra no nosso HubSpot, ela entra ali no CRM. Então, ali a gente tem os relatórios que vão pegando esses leads e colocando eles dentro dos relatórios de ICP. Então, a gente consegue ter em real time identificar isso. O grande ponto a Factorial, ela lida ali com o público de pequenas e médias empresas. A gente não atinge um público enterprise. A gente tem clientes enterprise dentro da Factorial, mas o nosso propósito é feito em cima de pequenas e médias empresas. Então, em cima desse ICP que foi definido previamente, antes mesmo da Yasbeck estar aqui, de quem é o público que a Factorial quer atingir. E aí, uma série de análises, né? LTV, rentabilidade, melhor usabilidade do produto, é todo um estudo que a gente faz antes. A gente levou esse ICP para a Yasbeck, a gente fez essas extrações de público dentro do CRM para levar para a plataforma de ads quem é o público que a gente quer atingir a nível de indústria, de geolocalização, de quantidade de colaboradores, a nível de cargo e tamanho de empresa também. Isso tudo é possível fazer dentro das plataformas de ads. E aí, na mesma medida, com o algoritmo e pixel funcionando bem, ele entrega para a gente de volta isso dentro do CRM. E aí, a partir daí, por essas análises real-time que a gente consegue fazer, eu consigo identificar que mensalmente, diariamente, os leads em MQL, que eles estão sendo trazidos para dentro do nosso HubSpot, para dentro do pipeline, eles estão 90% dentro dessas diretrizes que a gente construiu e foi minando ali junto com as plataformas. Respondi bem? Não sei se era exatamente isso que você queria saber. É isso aí, e também um parâmetro de que esse ICP ele está dentro do nosso, esse MQL está dentro do nosso ICP, eu acho que tem muito a ver também para transformação de MQL para SQL, né? Quando a gente passa por uma discovery ou por uma demo, que eu acredito que é a primeira etapa, e de fato isso se converte em uma discovery, né? Em uma resposta, uma levantada de mão. E eu acho que é importante a gente falar, assim, Cá,
quando a gente fala que o lead está, é um MQL, é um MQL dentro do ICP, os parâmetros que a gente usa é uma levantada de mão, certo? Não necessariamente o lead caiu. Quais são esses Exatamente. Exatamente. A gente considera uma levantada de mão. E aí, assim, a definição de MQL, SQL, SAL, isso vai muito de empresa para empresa. Mas, basicamente, aqui na Factorial, a gente entende um padrão de mercado também. O MQL é a oportunidade de negócio que, dentro dos parâmetros de ICP, que foi previamente definida, a gente entrega para o time de vendas. O SQL a gente entende ali na parte do SDR, então o que ele realmente entende como uma oportunidade de negócio, e o SAL é o que entra ali para o time de venda, né? Para quem vai fechar de fato o negócio. E aí tem até um outro dado, Zingo me complemente ali, eu não vou lembrar de cabeça, mas faz 5 meses que a gente vem entregando ali esse MRR de oportunidade. E aí até segue de dica para quem é de marketing tá escutando a gente, essa construção de não ter essa rixa, digamos assim, entre o time de marketing e o time de vendas é entender que marketing não tem que entregar a quantidade de leads apenas. Não é só sobre isso que a gente está falando. Você pode entregar a quantidade de leads, mas se esse lead não tiver no momento de compra, ou de fato ele não ter entendido quem é a Factorial e o propósito dela no negócio dela, né, o agente de transformação que a Factorial isso não vai ser convertido em vendas, isso não gira a engrenagem. Então, dentro disso, a gente olha muito para a métrica de MRR de oportunidade, porque ali a gente já está considerando que o SDR ele fez uma qualificação e a gente tem um time de SDR muito bons, modéstia à parte, aqui quero até engrandecer o trabalho da Rebeca, que é a líder de pré-vendas que toca esse time. E aí a gente faz essa análise com o time de SDRs que leva ali a oportunidade para o time de vendas. Então, se por 5 meses a gente está atingindo a entrega do MRR de oportunidade, minimamente eu estou entregando um contato, né, uma empresa que ela está dentro do ICP que minimamente é exigido e que ela está próximo do momento de compra e o SDR identificou que de fato é uma oportunidade de se tornar cliente. Então, é muito em cima disso essa construção também. Perfeito, e aí já responde uma pergunta que a gente tem aqui do Visser, que mas esses números que vocês conseguiram atingir de resultados foi mais atribuído a anúncios pagos, então? Então, e eu acho que uma das respostas que eu posso trazer aqui já é que não só por conta de anúncios pagos, eu acho que anúncios pagos também, mas anúncios pagos impulsionou o nosso orgânico, mas olhar para o CRM foi ponto crucial para a gente conseguir melhorar o anúncio pago. Então, quando a gente tem ali o CRM no centro das nossas decisões, os dados no centro das nossas decisões, olhando ali aonde o lead scoring, ele também é importante, todo o mapeamento da jornada desse lead que entrou dentro do nosso CRM, não só quando ele já está no nosso ambiente, mas toda a jornada que ele trilhou nos nossos conteúdos, enfim, foi essencial para a gente ter uma melhoria nos anúncios pagos. Então, é um conjunto de ações que nos ajudou a ter esses resultados aqui. E aí, uma outra pergunta do Leonardo, mas dentro dessas métricas, teve alguma métrica que vocês sentiram mais, que foi o diferencial para virar esses resultados? Qual foi essa métrica que a gente olhou para ela e falou, vamos se basear nessa métrica para, então, realizar outras otimizações aqui? Tá, deixa eu só voltar um pouquinho no comentário, eu não lembro exatamente quem foi a pessoa que fez a pergunta anterior. É o Visser. Isso, que ele falou só sobre marketing de campanhas, né, no caso. Acho que tem uma coisa que precisa ficar muito claro, que é, se o seu orgânico não estiver bem construído, não tem campanha paga que faça milagre ali para acontecer resultados. Claro que quando a gente fala de campanhas pagas, a gente fala de ter um resultado, de repente, mais rápido que o orgânico. Porque estratégias orgânicas, elas são construídas rapidamente, mas que trazem resultados a médio e a longo prazo. Então, um apoio que a YesBack traz muito para a gente também é potencializar esse orgânico, não só a nível de, com campanhas rodando bem, as pessoas conhecem mais a Factorial, o awareness é potencializado, mas a gente tem também, vamos dizer assim, um concierge, nesse sentido ali de apoio, né? Então, uma landing page que a gente precisa criar, que vai ser impactada ali, a gente tem um apoio da YesBack para também dar esse apoio de, visualmente dizendo, narrativas, pensando ali na UX da pessoa que vai estar entrando. Então, esse apoio orgânico a gente tem, tanto por parte técnica,
quanto por uma parte de médio a longo prazo está existindo também, porque a potencialização do awareness também está vindo por campanhas de marketing de performance. Mas imagina num cenário onde o seu site não é bem construído, onde essa conexão do seu site com o seu CRM, do seu formulário não é bem construída, se você não tem uma boa rede social e explique certamente quem é o seu produto, ou até mesmo se os criativos, vídeos que você compartilha em campanhas pagas não forem bem narrados. De nada isso vai valer. Então, acho que o Zingo falou certo, ali vem toda uma complementação e uma trajetória, mas certamente as campanhas apoiam nesse aceleramento. E aí, respondendo a próxima pergunta, que é sobre qual é a métrica que a gente identificou que está valendo certo, cara, quando a gente fala de startup, que tudo precisa rodar ao mesmo tempo, a gente está falando de vendas. E aí a gente está falando de dinheiro entrando e rodando dentro das metas que vem acontecendo. Então, para além disso tudo, a gente vem acompanhando a performance do time de vendas, melhorando cada vez mais também. A gente tem uma conexão muito próxima ali em termos de receber os feedbacks deles, e a gente realmente escuta e fala, putz, onde isso realmente precisa acontecer. Então, a gente entendeu que a gente precisava melhorar a narrativa, que a gente precisava melhorar os gatilhos que a gente usava dentro dos criativos. Então, a métrica, respondendo especificamente a pergunta ali, a métrica, quando a gente começou a olhar e falar, realmente está funcionando, depois de todas essas que a gente trouxe, a gente está fechando vendas, a gente está batendo metas. Porque hoje, o time de vendas inbound que a gente tem está refletindo em fechamento muito melhor. Claro que eu entendo, tem a mesma realidade de ter uma conexão positiva ali em termos de times de marketing, pré-vendas e vendas. Então, para a gente, Factorial, fica mais fácil de fazer essa conexão porque a gente entendeu um objetivo em comum. Então, como eu falei, cuidado é o MRR do SAL. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Dentro do nosso fluxo, o SDR, ele fez uma pré-qualificação, ali a gente está falando de MRR de oportunidade. Depois que o SDR levou esse lead para o meu vendedor, a gente tem o MRR daquela demonstração. Então, é essa métrica que a gente passou a analisar também. Em paralelo, e essa seria a principal, porque de fato ali quando você faz a análise de meta do mês em termos de volumetria, mínimo de ICP, quantidade de MRR de oportunidade, você faz um funil reverso, querendo ou não. Acaba que pode ter outras estratégias que empresas fazem, mas o funil reverso ele passa em algum momento dessa análise ali. E aí quando você fala do MRR de sal, você está falando de quanto de abertura eu estou dando potencial para o meu vendedor de fato fechar dentro daquela meta que ele tem. E isso a gente conseguiu entregar por 5 meses também. Então, essa é a métrica que a gente passou a olhar e ver o resultado do time de vendas melhorar na mesma medida. Legal. Acho que, só para fechar, acho que tem uma frase que eu escutei, acho que faz uns 2 ou 3 meses, de um vendedor, e a gente estava tendo um bate-papo aí no escritório, e ele falou para mim, cara, só quem viveu aqui na Factorial antes sabe a diferença do lead de 2022 para o lead de agora. Tipo assim, é outra realidade. Então, isso assim, é uma métrica também, sabe? Qualitativa, mas é uma métrica que foi muito positiva. Perfeito, e a gente já... Nossa, foi excelente, cara. E aí tem uma outra pergunta aqui do Vicer também, ele escreveu assim, ó, concordo que o orgânico precisa estar bom para melhorar o tráfego, mas acho muito difícil metrificar branding, por exemplo. Como vocês lidam com essa dinâmica? E essa pergunta é uma pergunta excelente, porque, de fato, é uma dúvida comum e eu vejo que, hoje em dia, o branding tem ganhado muita força, né? Porque como a gente mede branding? E aí eu costumo dizer que o branding, ele em si, ele é difícil de metrificar de uma forma direta, mas ele deixa rastros, né? Ele influencia um monte de coisas que a gente consegue medir. Por exemplo, o volume de buscas pela sua marca no Google. Então, acho que medir o quanto que a Factorial recebeu de buscas ali diretas, né? A taxa de clique nos nossos conteúdos orgânicos, o engajamento nas nossas redes sociais, o tempo que a pessoa passa no nosso site e até a própria performance das campanhas pagas. Então, por exemplo, se o brand está forte, a tendência é que o tráfego pago fique ainda mais barato, que as pessoas cliquem mais nos anúncios, que as pessoas confiem mais no que a gente está falando e que as pessoas convertam mais rapidamente. Então, o impacto do branding, ele aparece sim nos indicadores, mas para você conseguir ter essa análise de uma performance de branding, não é só você olhando para as campanhas
pagas, né? Não é só você olhando para o Google Ads, não é só você olhando para o Meta, é você, de fato, olhando para o seu CRM, entendendo se aquele lead que chegou, ele está aderente, como é que está o ciclo de vida dele até ele se tornar um cliente potencial, e no fim das contas, o branding, ele é o que faz o nosso tráfego orgânico realmente performar. Então, quando a gente percebe que o volume de leads orgânicos está aumentando, é porque a nossa marca está ficando mais forte, obviamente, porque os nossos conteúdos estão sendo mais percebidos, né? Porque o Google, ele posiciona bem quem tem autoridade, quem tem relevância, quem entrega uma boa experiência, e tudo isso vem do branding. Então, sim, o orgânico, ele depende de um branding bem feito e a gente mede o impacto dele observando os sinais indiretos, mas eu quero ouvir a Ká, assim, Ká, como é que você metrifica o branding? Cara, eu concordo muito com o que você trouxe. Acho que você trouxe uma frase muito importante e que é por esse caminho mesmo, assim, sinais indiretos. Eu costumo dizer que dependendo da estratégia de branding que você faz, você nem consegue metrificar. Vou dar um exemplo, né? Quando você faz alguma campanha em outdoor, como é que você vai metrificar isso? Você vai colocar ali um QR Code, mas a pessoa está passando por um carro, vai dar tempo dela escanear o QR Code? Como é que você vai identificar isso internamente? Sempre que a gente desenvolve novas estratégias de branding na Factorial, antes dessas estratégias serem desenvolvidas, a gente já passa a analisar o que é que a gente conseguiria dentro das nossas plataformas. Aí eu nem estou falando de AdWords, tá? O que é que a gente conseguiria dentro das plataformas? SEMrush, Search Console, Google Analytics. Quais métricas a gente consegue analisar que poderiam nos trazer rastros de um impacto dessa ação de branding? Por exemplo, eu vou trazer um caso real que aconteceu. A gente fez uma campanha em outdoors, ali dentro da região de Osasco, de São Paulo, que é um polo de indústrias muito forte. E a gente eram painéis digitais ali por várias localizações. E aí a gente identificou que dentro desse período de veiculação, isso é importante também, sempre trabalhar ali com períodos, dentro desse período de veiculação, no Google Analytics, a palavra Factorial e o nome do parceiro que estava junto com a gente foi mais buscada. Se a gente já não estava fazendo nenhuma outra estratégia diferente do que a gente fazia, por hipótese, essa estratégia de outdoor é algo que fomentou essa busca naquele período. E aí, teve um dado muito legal. A gente, como Factorial, a gente cada vez mais está investindo em estratégias geolocalizadas, então, por outras regiões também, mais nichadas. E aí a gente identificou que nesse mesmo período, muitas pessoas do Piauí entraram atrás para conhecer a Factorial organicamente por buscas. Tudo isso que eu estou falando é possível identificar dentro do SEMrush e do Google Analytics, tá? Então, um bom profissional que saiba ler esses resultados também ali dentro é essencial. E ali a gente entendeu o quê? Putz, é uma oportunidade da onde a gente poderia levar o nosso negócio para ser exibido também. Por quê? Por hipótese, dentro disso, essa campanha de branding fez essa visualização. Então, quando isso acontece, a gente consegue ver isso dentro do CRM também. Na Factorial, a gente tem muitas estratégias baseadas em cima de materiais ricos, porque, de fato, a gente constrói materiais ricos que vão apoiar ali a nossa persona e é uma forma de engajamento também. E ali dentro desse período, por exemplo, a gente identificou que o número de X material rico que estava correlacionado com a campanha que a gente estava fazendo, ele foi mais baixado. Então, teve uma porcentagem desse sentido. Tráfego do site aumentar também. Existem outras métricas, por exemplo, as sessões que as pessoas fazem cada vez mais, taxa de rejeição. Então, o brand, muitas vezes, você não vai conseguir metrificar ele e entender ele com a sua exatidão. Mas os rastros, como o Zingo trouxe, é possível sim. Para você conseguir ter uma boa análise disso, você tem que ter feito esse trabalho antes. Já ter que ter analisado e mapeado quais são as métricas que dentro das plataformas que você usa, elas são mais buscadas. Vou dar um outro exemplo também. Internamente, a gente usa o Microsoft Clarity. E ali, ele consegue fazer o heatmap, que é o mapa de calor. E você consegue perceber ali aonde dentro do seu site as pessoas clicam mais. Se você já está percebendo que, sei lá, no botão X a pessoa clica mais, por que não investir em uma coisa mais relevante dentro daquela dobra? Então, existem vários meios que você consegue ir mapeando os seus impactos de brand, e a partir daí, fazendo
camadas de análise para entender até onde isso vai ser conectado dentro do seu CRM. A partir do momento que o branding está bonitinho, você conseguiu criar essas hipóteses, vamos olhar para o HubSpot, enfim, não sei qual é o CRM que você costuma usar, mas vamos olhar para o HubSpot e ver como isso pode ser metrificado. Percebi ali que teve uma busca maior por esse material rico, ou percebi que essa página foi mais acessada, dá para fazer essa análise dentro do HubSpot também. Uhum. E aí, que estratégia, aí que é a sacada, né? Que estratégia que você vai fazer em cima desse lead que entrou, em cima desse contato que entrou dentro do CRM? É uma sequência de e-mail marketing que vai engajar, reengajar e fomentar ali maior conhecimento? Tô no mês de promoção. Será que eu vou levar em cima de uma boa narrativa para essa pessoa, essa promoção, a fim de ele minimamente querer saber mais sobre o Factorial? Uhum. Será que eu vou usar essa base que entrou e fazer uma estratégia de remarketing para cada mês mais ele ver a Factorial? Aí depende do que você escolhe por intenção e necessidade do negócio. Excelente, cara. E aí, já pegando esse gancho, tem uma outra pergunta aqui também do Vicera, ele fala, mas vocês perceberam algum padrão interessante nos criativos que fizeram a diferença? Até porque B2B é muito complicado, né, quando a gente fala sobre criativo. E aí, eu acho que a gente já entra um pouco nas nossas rotinas de growth semanais, onde a gente abre uma planilha, a gente lista todas as hipóteses e testes que a gente quer desenvolver na próxima sprint. A gente trabalha por sprint quinzenal. Então, falando dos criativos que fizeram diferença, Ká, o que você acredita, assim, que foi um padrão que a gente conseguiu visualizar ali? Vou fazer uma junção de padrões. Primeiro, sim, concordo com você. Se a gente segue o B2B na risca, é chato demais. É maçante, não gera curiosidade. Mas no final das contas, mesmo que a gente já fez algumas campanhas usando esse tipo e esse modelo de criativo, que tem um fundo escuro, que não tem pessoas e tem mais elementos. Funcionou bem? Funcionou. Vamos fazer um teste agora, ao invés de colocar um elemento, colocar uma pessoa? Influenciando essa pessoa a ver, uma pessoa segurando um celular, já que o meu produto, por exemplo, da Factorial é sobre tecnologia. Funciona melhor? Funciona melhor. Então, é um padrão que a gente já percebeu a nível de B2B, mesmo que a gente esteja falando com uma empresa. Trazer pessoalidade nas nossas imagens faz toda a diferença. Algo que a gente costuma fazer e que dá muito certo é a gente trazer imagens do nosso próprio produto, que tem uma interface super intuitiva e que facilita a pessoa a entender a narrativa que você está compartilhando no criativo. Como no dia a dia ela vai mexer nisso, como no dia a dia isso vai ser impactado nela. E aí, existem alguns outros padrões que a gente vai entendendo a nível de várias campanhas, assim. Para a gente, fundo claro performa melhor. Isso pode levar muito em consideração a hipóteses também que a gente tem, porque a pessoa, ela mexe pelo celular, e geralmente, quando as pessoas, a gente faz bastante campanha em meta, quando a pessoa está no Instagram, ela está ali no momento mais de descontração, estou trabalhando muito, na hora do almoço deixa eu mexer, de noite deixa eu mexer. Por exemplo, para a gente tem uma boa performance com campanhas rodando no final de semana. Então, a pessoa já não está tão cansada de ficar nas telas, trazer uma imagem que seja gritante ali, pode não ser proveitosa para ela, pode ser que gatilhadamente, mentalmente dizendo, eu nem sei se essa palavra existe também. Eu vou criando coisas assim, mas vocês estão entendendo. Marketing. E aí, impulsiona de uma certa forma também. A nível de vídeo, todo vídeo que a gente faz que toca na dor daquela pessoa, como profissional, e não só sobre produto e negócio, funciona bem também. Então, por exemplo, agora no mês do RH, né, que é junho, a gente está fazendo uma campanha de mês do RH, e a gente fez um vídeo que trazia a dor daquela pessoa no dia a dia e depois conectava com o nosso produto. Esse criativo está performando super bem em cima dos outros criativos em vídeos que a gente fez. E aí vale também dizer que não é só fazer um vídeo por fazer, vale a pena uma boa edição também. Então, conte com bons profissionais que você tenha internamente também para ter essas análises de marketing. Pode parecer besteira, mas quando a gente fala de neuromarketing, influencia muito na performance dos criativos. Então, invista também no entendimento nesse lado também. Perfeito. E eu acho que puxando um gancho disso, nós estamos na era da inteligência artificial, né? Tudo é máquina. E se essa semana eu fiz uma pergunta ali para inteligência artificial de qual que seria o futuro da humanidade, né? Clássica pergunta. E um dos pontos que a inteligência artificial trouxe é pessoas que se conectam com pessoas,
gestão de comunidades, gestão das emoções. Então, quando a gente olha para o nosso cliente, ele como um indivíduo, um CPF, eu acho que poder falar, resolver as dores que ele sente ali enquanto profissional, as ansiedades que ele sente enquanto profissional, é essencial nesse momento. E aí, mais um comentário aqui, né, que o Visser fala, o ruim disso é que hoje as empresas estão 100% voltadas para performance, e quando falamos em branding, a maioria não gosta da ideia. E é isso, né, isso é muito verdade hoje. A maioria das empresas quer o resultado imediato, né, cara? Tá todo mundo viciado em performance. E não é que a performance está errada, não é isso, mas pelo contrário, a performance ela é essencial, mas sem branding, a performance ela vira dependência. E quando a performance vira dependência, você pode ter certeza que você vai ter um concorrente que vai estar investindo mais, que vai estar com um algoritmo maior, que vai ter alguém na frente. É como viver das promoções de anúncio o tempo todo. Funciona, mas é muito caro. E cada vez mais caro, né? Porque você precisa pagar para aparecer, pagar para convencer, pagar para vender. E o branding, ele acaba entrando como um ativo que vai reduzindo essa dependência do pago. O brand ele faz com que a performance ela seja mais barata, que ela seja mais eficiente, que ela seja mais duradoura. Os próprios algoritmos do Google nos ensinam isso, né? Não adianta você só pagar o maior CPC se a sua taxa se a sua página não tem uma boa experiência, né? Só que o branding ela é uma construção. Ela não é uma reação imediata. Ela não agrada quem está desesperado por resultado no dia seguinte. E aí eu te pergunto, qual que é a empresa que quer viver eternamente como refém do tráfego pago? Quem quer queimar caixa com... meu Deus, está sendo ruim aqui. Vamos aumentar o nosso investimento. E a gente está passando por esse desafio, né? Nem tudo são louros aqui. A gente precisa trazer nossos desafios. A gente vive desafios aqui também na Factorial, e a gente tenta o tempo todo, com conversas, com entendimentos, seguir caminhos de testes. Então, a gente está vivendo esse mês, se você quiser falar um pouquinho, cara, do nosso desafio do mês, o quanto que ter uma marca forte, um branding forte, nos traz, inclusive, uma sustentação para momentos em que a campanha não estiver performando, a gente consiga olhar para dentro do nosso CRM e falar, meu tráfego pago não está legal, deixa eu olhar aqui as minhas listas de clientes, deixa eu olhar aqui os meus engajados com as redes sociais, deixa eu olhar para dentro de casa. Então, uma marca forte faz com que você tenha essas ferramentas na manga, né? Sim. Desculpa, qual que é o nome da pessoa que fez esse comentário? Visser. Visser, sinta-se abraçado, tá? Eu te entendo super. E o Leonardo também falou sobre branding. Então, um abraço triplo aí, gente. Eu super entendo o que vocês estão sentindo. Eu acho que, muito além disso, vai muito a nossa postura como gestores do marketing também. Se realmente a gente não conseguir trazer dados, porque no final das contas é o que importa, se a gente não conseguir analisar o mercado e refletir isso dentro das nossas estratégias, a gente vai virar isca muito fácil. Então, eu acho que antes da gente começar a analisar tudo isso, uma análise de postura e a forma como a gente compartilha isso para a liderança e para quem a gente tem que compartilhar, vale muito a pena de se investir também. Trabalhar com comunicação é você saber que narrativa você vai usar a cada momento, né? Mas existem algumas coisas que são muito interessantes. Não, como o Dzingo falou, não existe uma estratégia de marketing de performance que se sustenta sem o brand. Como é que eu faço isso? Você precisa olhar para os dois ao mesmo tempo. Não tem como isso não acontecer. Então, praticamente, como isso funciona? Eu tenho uma estratégia de marketing de performance que está funcionando bem, mas o que você está fazendo em paralelo para sua marca deslanchar, sabe? Você está se investindo em algum evento, de repente, mais nichado, que seja com um público menor, mas que vai trazer uma boa conversão em termos de volume de pipeline para você. Você está investindo ali em, de repente, fazer co-marketing com alguns parceiros que você tem na cartela, está investindo em link building, está investindo ali, de repente, em transformar os seus reais cases de sucesso em exibição. Essas coisas precisam ser constantes. Aí eu vou te mostrar um exemplo de como isso se encaixa muito bem com marketing de performance. Aqui na Factorial,
o ramo de escolas funciona muito bem para a gente, tanto a nível de atração de cliente, quanto de rentabilidade desse cliente se manter. É um ramo, assim, que a gente chama de paixão mesmo, que a gente tem um casamento muito bacana. A gente conseguiu ter ali um case de sucesso que a gente divulgou no YouTube por marketing de performance. Em cima desse case de sucesso, que foi uma estratégia de branding, a gente nem sequer, quando pensou em fazer, havia pensado em marketing de performance. A gente divulgou no YouTube e hoje o meu maior cliente dentro do meu pipeline como cliente veio dessa campanha. Então, não tem como o branding e como a marketing de performance não rodar junto. Mas a forma como a gente expõe, as estratégias como a gente mira em cima disso, faz um casamento muito bacana. Nem tudo são flores, como o Zinho falou. Hoje a gente está passando por um desafio na Factorial. Bom, a gente vem acompanhando o dólar encarecendo, euro encarecendo, a inflação cada vez mais alta, não tem como isso não ser refletido também a nível de uma plataforma que a gente precisa investir. Cada vez mais o custo por lead está mais caro e cada vez mais existe a necessidade de investimento. Mas até onde vai essa necessidade de investimento, né? E a partir daí que vem outras estratégias na manga. Então, importante que em marketing de performance você tenha ali, o Zingo gosta muito de falar isso e eu concordo também, que você tenha na manga um investimento minimamente adicional para quando você precisar. Importante que você já tenha explorado alguns anúncios que, de repente, ele não vai te trazer, em termos de fechamento de negócio naquele mês, a melhor qualificação da pessoa estar próximo do momento de venda, mas ele vai te trazer volume e ele vai inflar seu pipe para os próximos meses. Você engajar essa pessoa e para os próximos meses você ter a conversão que você espera também. É importante você ter também, na ponta da língua, quais próximas configurações eu posso fazer dentro do HubSpot, como é que eu posso extrair esse público. Aí eu vou dar um case real que é com a Yesback. Falei lá no começo da nossa conversa que o Pixel ele voltou a ser saudável e a gente fez essa limpeza. Automaticamente, a galera que entra no nosso pipe, mesmo que não se torne cliente, é uma pessoa cada vez melhor dentro do que a gente espera para se tornar cliente e levar as tratativas para o time de vendas. Se esse pipe também cada vez mais está entrando de uma forma mais quente, automaticamente, organicamente, eu nem estou falando de marketing de performance agora, organicamente, nos meus disparos de e-mail, nas minhas campanhas de WhatsApp, nas minhas comunicações externas, enfim, que eu precise fazer para essa galera, a probabilidade de conversão ela é maior também. Então, uma coisa que a gente vem acompanhando, e a gente está acompanhando isso esse mês. Eu estou fazendo, a Factorial tá rodando uma campanha que, inclusive, finaliza hoje, sobre o sorteio de um ano da Factorial. Além do que a gente tem feito ali de divulgações externas em redes sociais, a gente também está usando essa base que vem desse pixel mais limpo para fazer as divulgações também por e-mail marketing. A gente tem percebido ali que das pessoas que se inscreveram para participar, mais de 60%, 65% veio dos e-mails que a gente redisparou. Por quê? Porque essa galera tá melhor em termos de quente, frio, morno, para se tornar um cliente da Factorial. Ela não estava no momento no passado, de repente o produto não atendia e agora com atualizações ele atende. E essa pessoa ela levantou a mão ali para participar da campanha. Então, ao mesmo tempo que a campanha de marketing de performance melhora ali, nesse mês de maio, que todo mundo está vivenciando ali um custo por lead mais caro, eu tenho uma outra válvula orgânica, que é fazer esses disparos por e-mail para uma lista mais quente, que tem funcionado organicamente para mim. Nisso que a gente está conversando, eu estou falando, de repente, de mais de 50 leads que eu já posso reenviar para os SDRs e para o time de vendas tentarem, mais uma vez, uma qualificação e melhorar ali o fechamento nas vendas. Maravilha. Muito legal, cara. E, nossa, a gente já passou muito rápido, né? Já quase uma hora que a gente está conversando. E aí eu acho que a gente pode ir caminhando para o final, por um último comentário aqui do Visser também. O Visser, ele fala o seguinte. Hoje existem milhões de CRM e a maioria parece que faz a mesma coisa. Vocês acham que tem CRM que faz diferença? Qual que é a diferença? E aí, Visser, total, essa percepção, ela é uma percepção real, tá? Hoje, de fato, existem milhares de CRMs, e olhando de fora, parece que todos fazem a mesma coisa, né? Organizam contatos, acompanham vendas, automatizam e-mails, enfim. Mas, para mim,
o que faz, de fato, uma diferença não é o CRM em si, mas é como que ele foi implementado dentro da estratégia da empresa. Né? Aqui na Yasback a gente tem uma premissa que é o processo importa mais do que a ferramenta. O Ícaro, que é o CEO aqui da companhia, ele sempre fala isso. Não adianta você ter uma máquina se você não orientou essa máquina para o seu processo. Né? É igual a academia ali, né? Todos os equipamentos são parecidos, mas o resultado vem como você usa esses aparelhos da academia, né? Além da consistência, se você está sendo orientado com inteligência, a grande maioria das empresas compra o CRM e subutiliza. A gente aqui na Yasback, a gente faz inúmeros discoveries e a dor é muito parecida, né? Olha, e é muito comum a fala, né? A gente tem aqui uma Ferrari, mas a gente só está indo comprar pão na padaria com ela. Né? Por quê? Porque falta uma visão estratégica. É porque falta pensar o CRM como uma máquina de crescimento e não só como uma ferramenta operacional. A diferença, ela vem quando você conecta o CRM à jornada do cliente, né, aos dados de marketing, ao time de vendas, à experiência do pós-vendas, e assim ele vai se tornando a alavanca e o diferencial competitivo. Então, sim, todos os CRM se parecem, mas poucos são implementados com inteligência. A gente vive isso aqui diariamente na Yasback. Precisa ser alinhado com inteligência, precisa ser alinhado ao negócio, e eu acho que vale muito, cá, uma segunda live daqui, sei lá, uns 3, 4 meses, porque agora a gente começa todo um processo de automação, de integração com o CRM da Factorial, que é o HubSpot. Então, uma das coisas que só eu lembrei agora, que eu não quis te interromper, você falando sobre o branding, né, e trazendo com o CRM, trazer o time de pós-venda para todo esse processo, para entender qual que é a percepção do cliente depois do onboarding. Esse cliente realmente resolveu a dor que ele tinha quando ele leu meu artigo de blog lá no início da jornada, né? Qual foi o artigo de blog que esse cliente leu lá atrás, quando ele converteu? Eu estou resolvendo essa dor daquele blog lá, então ter um CRM e uma estrutura de dados histórica é importantíssimo para no momento do churn, quando esse cliente começar a dar indícios de churn, a gente olha para trás para a jornada dele. Pô, esse cliente ele converteu lá atrás porque o problema era preço. Aí agora eu venho aqui fazer um reajuste de preço de 30%, de 40% no momento da renovação de contrato. Então, você ter o cliente no centro, olhando para essas nuances de dados históricos, também é essencial. E trazer, né, depoimento desses clientes também, falando mais sobre as dores que a gente conseguiu resolver ali. Quer falar alguma coisa sobre isso, Ká? Ou posso ir para outra pergunta? Tá certo, eu compartilho também, sou fã de carteirinha de CRM que traz a oportunidade de ter uma interface fácil de ver, eu acho que o HubSpot ele faz muito isso, e integra a inteligência artificial também para apoiar no dia a dia, porque tudo precisa ser rápido, né? Mas eu compartilho de todo o sentimento que você trouxe também. Maravilha. E aí, última pergunta, da Nath. Um ponto muito relevante que vocês citaram é a quebra de rivalidade entre time de marketing e de vendas e pré com a estratégia de mídia paga. Bom, eu vou só dar uma abertura, mas eu vou deixar a Karine responder essa. Mas, para mim, mídia paga, ela é só um braço de todo esse processo. Eu acho que para a gente quebrar silos operacionais, desenho de processos é essencial. E aqui na Yasback, a gente desenha processos de fato, a gente vai ali para uma ferramenta que é o Miro, a gente conversa com todo o time, a gente conversou com todo o time de Factorial, a gente desenhou ali todos os fluxos, e aí a gente olha para tudo isso e entende onde precisa ser automatizado, qual métrica precisa ser acompanhada. Então, ter um time olhando para o mesmo lugar é essencial para quebrar esses ciclos operacionais, porque no fim das contas não é sobre qualificação de lead, é sobre receita. É sobre lá no final, se gerou ou não a MRR que a gente precisa, né, cara? Sim, é isso mesmo. Acho que vai muito além só da campanha de marketing de performance, mas eu acho que vai muito também de reconhecer os erros. Eu, como gerente de marketing, teve momentos que eu tive que falar, putz, realmente, pelos números, pelo que a gente vem acompanhando, é do nosso lado que a ponta tá solta, mas também teve momentos em que a Rebeca, a Lu também, que é a gestora do time de vendas, que souberam dizer, precisamos melhorar do lado de cá. Acho que o ego, ele precisa sair um pouco dessa linha de
de não rivalidade entre esses times, né? Mas aí também não é assim, quando eu assumo o meu erro, pronto, vamos cair matando. Não, juntos também é identificar como podemos melhorar isso. Vou trazer um ponto, né? A gente melhorou ali a conversão de marketing, volume, etc., mas a gente entendeu que existia a necessidade de se construir um playbook mais atualizado e melhor em prol de melhorar a qualificação do SDR, do time de vendas também, e não porque estava ruim, mas porque tinha oportunidade de melhorar. E aí a Yasback construiu todo esse fluxo junto com a gente e construiu o playbook para que a gente pudesse melhorar dessa forma. Mas também, claro que no final das contas, quando a gente está falando de não ter essa rivalidade, o que a gente está querendo trazer também é melhoria ali de um time para o outro, né? Então, ter toda essa estratégia que a gente conversou essa live inteira ali e ver esses resultados melhorando, facilitou esse processo também. Então, primeiro a gente tira o ego, depois a gente juntos identifica qual é o objetivo de todo mundo, que no final é MRR fechado. Depois disso, a gente analisa como cada área pode se suportar a nível de melhorar. Aí que a gente tem toda semana feedback com o time de vendas. Então, toda semana. Eu nunca recebi esse feedback como algo negativo, mas eu sempre paro para analisar. Isso é algo que eu consigo melhorar a nível de marketing ou isso é algo que, de repente, eu preciso apoiar o SDR a ter uma visão diferente? Em cima disso, contra dados, não há argumentos. Contra fatos e dados, não há argumentos. Então, sempre importante ter o CRM bem pautado em cima disso para você conseguir respaldar também suas respostas ali. E aí o fluxo caminha bem. Isso não quer dizer, gente, que a gente não tenha atritos. E, inclusive, eu espero que a gente tenha. É algo que a gente fomenta muito aqui na Factorial, porque se a gente trabalha ali com um time que não tem a capacidade de fazer críticas, a gente não cresce. Então, a gente fomenta sempre muito isso. Às vezes é difícil, é doloroso, mas, mais uma vez, tira o ego do lado, sabe? E entende que isso é em prol do objetivo em comum. Eu acho que essa tríade funciona bem para tudo acabar girando ali, né? E até no momento em que o barco não estiver muito bem, de repente estiver afundando, ainda assim a gente vai ter 3 equipes olhando em prol do mesmo objetivo e se apoiando. Maravilhosa, incrível, cara. Nossa, obrigado pela sua fala. E aí, indo para o final, se você pudesse olhar para trás hoje, com todo o conhecimento, com toda a experiência que a gente teve, o que você teria feito, assim, qual conselho você teria se dado relacionado a growth para a Karine lá de 1 ano atrás? O que você falaria para ela? Escolha uma boa empresa para lidar com growth e marketing de performance. Bons profissionais ditam muito ali. Tem uma frase que a Factorial fala muito e que eu assino muito embaixo, não porque eu trabalho aqui, mas é algo que eu vou levar para mim, mesmo quando não estiver mais na Factorial, que é: eu prefiro investir nos curiosos do que nos especialistas. Que eu acho que a gente tem os especialistas, a Yasback junto com a gente, mas que na mesma leva a gente que trouxe os curiosos. Por quê? Growth é curiosidade, gente. Growth é você investigar e olhar e ter vontade de fuçar ter vontade de fuçar uma coisinha aqui, uma coisinha ali e testar. Quem tem medo de errar, não funciona. Então, atrelado a bons profissionais, eu olharia muito para pessoas curiosas e boas empresas que fomentam isso também. Maravilha. Cá, muito obrigado. Quero também deixar meu agradecimento especial aqui para o Marcelo, que é nosso gestor de tráfego aqui da Yasback e que nos ajuda com a conta da Factorial. Quero agradecer também a Nathalie, que é a PO desse projeto. Quero agradecer a Karine, a Rebeca, a Lu, a todo mundo que estamos juntos aqui, de fato, como uma equipe, por mais que sejamos empresas diferentes, mas o foco da Yasback é ser uma advisor, de fato, é estar dentro da empresa como parte dela. Então, eu quero deixar todo esse meu agradecimento aqui para vocês, porque sem todo esse time junto, a gente não ia conseguir o que a gente está conseguindo. E mais do que isso, tenho certeza que todos os desafios a gente consegue superar em conjunto, através de dados, através de CRM e através de um planejamento olhando para hipóteses de growth. É isso, obrigada, Gabs, também. Obrigada, Yasback, pela confiança também, mas quero agradecer mesmo pela oportunidade da gente poder levar essa mensagem ali para o mercado também. Bom, meus canais ficam super abertos no LinkedIn Karine Coutinho para a gente poder conversar mais. Factorial também, factorialhr.com.br para vocês conhecerem mais sobre o produto. E é isso, vamos conversando nas entrelinhas ali. E sobre a Yasback, se você também quer construir um case de sucesso, se você quer olhar para o seu CRM, se você quer ter um CRM
que faça diferença, marca uma reunião comigo, yasbeck.co apenas, tem um formulário ali, manda que eu mesmo vou te atender e a gente marca uma demo e quem sabe você não é o próximo case aqui. Cara, obrigado. Obrigada, Valeu, pessoal. pessoal. Espero que Tchau, tenha pessoal. sido proveitoso. Tragam seus depoimentos aqui. Tchau, tchau.